Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade, da cidade de Caeiras. Estamos aqui reunidos novamente, mais um domingo, nossa fluidoterapia dominical, para em torno do Evangelho de Jesus, estudarmos os seus ensinamentos e procurar utilizá-lo em nosso dia a dia. Como fazemos em todo início da fluidoterapia, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade dessa reunião, que nós possamos absorver os ensinamentos de Jesus e nós possamos dar utilidade em nossa vida. Hoje nós vamos falar de um trecho do Livro da Esperança de Emmanuel, Chico Xavier, Eles Antes. Isso também está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele fala sobre convidar os pobres e os expropriados, dar sem esperar retribuição. E lá em Lucas 14, de 12 a 15, ele fala: quando derdes um festim, não convideis teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que eles também te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Um pouco mais adiante ele fala também: quando derdes um festim, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os expropriados. O que a gente entende por expropriado? Aqueles acabados, abatidos, maltratados, machucados. Essas palavras, elas parecem absurdas se a gente tomar o pé da letra, né? Mas elas têm um profundo alcance quando a gente realmente reflete e busca o seu verdadeiro sentido, seu verdadeiro espírito. Jesus pretendeu afirmar que, em vez de reunirmos os nossos amigos, alguém reúna só mesmo os mendigos da rua. Vamos lembrar que Jesus utilizava uma linguagem figurada, sempre figurada, para iluminar os pensamentos daqueles que eram incapazes ainda de absorver a delicadeza das suas palavras. Ele usava imagens fortes para avivar a reflexão e o entendimento. Ainda a essência do seu pensamento se revela um pouco mais à frente, tá? Nessa ideia complementar que nos incentiva o convite aos pobres e expropriados à mesa. E ele fala: e sereis ditosos por não terem eles, os pobres e expropriados, meios de vos retribuir. O que a gente tem que entender como festim, né? Não é um banquete propriamente dito, tá? Mas a participação das pessoas na abundância que a gente desfruta, que a gente tem a oferecer. Um banquete é uma reunião solene, a gente faz a comunhão da abundância que a gente possui. A gente põe no nosso banquete o que há de melhor para as pessoas, né? Aqui a gente tem abundância, aquilo que a gente julga que eles vão se refestelar, que eles vão aproveitar, que eles vão gostar. Jesus pregava nessa passagem o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem. Quando a gente realiza um festim, um banquete para os amigos e parentes, a gente cria entre eles um ambiente de sentimento de gratidão e eles ficam no desejo de compensar, retribuir e capitanear um outro evento para reviver aqueles momentos felizes que eles tiveram ali com a gente, né? E isso é natural nos relacionamentos de amizade sincera. É a retribuição da felicidade recebida, é um desejo de retribuir. Jesus quis dizer que não deve se fazer o bem tendo em vista qualquer espécie de retribuição, mas pelo prazer de praticar. E usando de comparação disse: convidai para vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada os podem retribuir.
O verdadeiro ato de bondade aos outros é sempre realizado sem esperar atribuição, sem interesse em obter vantagem, sem motivação de orgulho, de vaidade, sem propaganda, sem publicidade. Né? E quantos não são aqueles que convidam para suas mesas apenas os que podem retribuir? Na certeza que eles terão a sua contrapartida no seu ato supostamente fraterno. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber parentes e amigos menos felizes. Né? Todo mundo tem, né? Sem que pareça, faz um favor a eles. Fazem a beneficência sem ostentar, com sincera cordialidade. Aí tem que lembrar que a família consanguínea não se reuniu aqui na Terra por acaso. E aí também tem que pensar o seguinte, a gente não tem que se sentir mal se algumas pessoas só se lembram da gente quando elas precisam. A gente tem que se sentir privilegiado, porque a gente é a luz que veio à mente delas quando elas se encontram na escuridão. Jesus nunca estabeleceu a desistência das relações fraternas, de amizade, nem o abandono daqueles que não são caros ao coração. A humanidade é uma única família, que a gente deve observar que aqueles menos felizes, na categoria de credores da nossa atenção, eles esperam a prioridade da nossa assistência. Eles exigem a prioridade da nossa assistência. Jesus nos demonstra a necessidade de a gente partilhar com os necessitados o banquete espiritual. Quando ele fala na passagem do cego, né, que ele não enxerga a finalidade superior da vida. Ele está pegado aos bens materiais. Seus olhos, ele não tem olhos de ver, porque ele não consegue ver a riqueza espiritual. E quando ele cita pobres, são aqueles que mendigam o conhecimento do Espírito, que buscam o alimento da alma para não se afundar ainda mais nessa reencarnação. O amigo, o irmão, o parente, o vizinho, os ricos, eles já partilham do banquete espiritual conosco, já estão saciados pelo conhecimento. Jesus mesmo, quando falava aos seus companheiros apóstolos, dizia: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Chamo-vos de amigos, porque revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Jesus já havia dividido o banquete espiritual com eles. O convite à participação dos bens que a gente desfruta deve ser inspirado na pura fraternidade. Se for motivado por desejo de retribuição, é mero comércio e muita demonstração de orgulho e vaidade. Jesus pregava o amor incondicional ao próximo, o desinteresse pessoal, ao ajudar sem esperar nada em troca. Quando a gente fala de caridade material, olha, é necessário. Alimentos, vestimentas, remédios, abrigo, são muito importantes para uma vida digna, mas é necessário o pão da alma. Os espíritos que encarnam em busca de alimento da sua evolução espiritual necessitam de uma palavra, de um ombro amigo, de orientações sobre a verdadeira riqueza espiritual. Jesus nos deixou a maior e mais difícil lição: ajudar o próximo sem julgamentos, com isenção, sem qualquer preconceito, saber ouvir e servir com despreendimento, bondade, caridade, abnegação, desinteresse total. Partilhar com o próximo o que a gente tem em abundância. E tem uma passagem de Martin Luther King, um grande ativista americano pela raça negra nos Estados Unidos. Ele falava que todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir.
Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta ter um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Esse é o tema que temos para esse domingo. Eu espero que todos estejam uma boa semana, tenham uma boa semana, que essa semana seja uma semana iluminada, de muita felicidade, de muita paz e de muito amor. E que nós possamos estar novamente reunidos aqui na próxima semana. Um abraço a todos, tenham um bom domingo.